Boa noite a todos e a todas. Nós estamos começando agora esse debate, sendo promovido pelo Movimento Ética e Democracia. É um tema importante, o novo marco legal do saneamento no Brasil. Este é um problema que envergonha o país. Nós temos aí 100 milhões de brasileiros sem acesso à rede de esgoto, hoje os 15 milhões que têm condições de ir para o banheiro, porque não tem banheiro, né? E nós temos agora um novo marco legal, que foi, após anos de discussão, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. Esse marco legal tem sido objeto de muita controvérsia. Nós vamos debater o marco legal do saneamento, é um tema polêmico, sobre várias dimensões. Alguns deram uma boa-vinda ao marco legal, acharam que ele chegou tardiamente. Outros acharam que ele cria uma série de dificuldades, sobretudo para pequenos municípios. A previsão é que se atraia 700 milhões de investimentos do setor privado para, até nas próximas décadas, universalizar o acesso à adução de água limpa e remoção de água suja. E nós trouxemos duas pessoas para debater conosco essa questão. Trouxemos o José Carlos Melo, trouxemos Roberto Tavares. José Carlos Melo é engenheiro civil de Pernambuco, foi secretário de Meio Ambiente e Saneamento de Pernambuco, é uma pessoa que há anos está envolvido com a questão do saneamento no Brasil, concebeu uma nova forma de saneamento condominial. Sobre isso, escreveu artigos e vários livros, inclusive publicados no exterior. Tem sido consultor de instituições internacionais, como o Banco Mundial, como a Organização Pan-Americana da Saúde, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É uma pessoa que tem uma longa expertise na área, pode fazer uma avaliação bastante técnica e balizada do legal que regula agora o saneamento do Brasil. Nós trouxemos também como convidado o Roberto Tavares. Roberto Tavares é formado em administração, tem um mestrado em administração pela Universidade de Madrid. Tive a honra de trabalhar com ele na Secretaria da Fazenda, ele foi meu diretor de segmento econômico, depois me assessorou na COTEP durante muitos anos, de 2001 a 2004. Passou por várias diretorias da Compesa até assumir a presidência no período de 2007 até recentemente. Então, eu queria, antes de iniciar, dar umas pequenas orientações com relação ao nosso debate. Como nós temos um horário, não é rígido, mas preferencialmente determinado de 20h30, mas pode se estender um pouco mais se for necessário. Eu vou mudar a cada candidato, então, em época de eleições, a cada apresentador, 20 minutos inicialmente, e queríamos, em tese, uns 50 minutos para debate. Nos debates, eu vou pedir que cada pessoa queira se manifestar, registre no chat a sua disposição de fazer uma pergunta. Pode até fazer a pergunta pelo chat, mas se quiser fazer a pergunta ao vivo, pode fazê-lo. Basta assiná-lo. Peço que João Diego me ajude aí, basicamente, na lista, no ordenamento da lista das perguntas. E quando fazer a pergunta verbalmente, sem ser por escrito, eu pediria que a pessoa não estendesse mais de 1 minuto na formulação da pergunta e as respostas não fossem mais de 2 minutos. Se houver necessidade, a gente, se houver mais tempo, em função da intensidade dos debates, da frequência das perguntas, a gente pode modificar essa orientação original, né?
Então, nós temos um tema relevante, importante, é um marco significativo na história do saneamento brasileiro. Então, eu vou começar dando a palavra a Zé Carlos Melo, e ele tem, então, 20 minutos a partir de agora para fazer a pergunta. Seja bem-vindo, Zé Carlos. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos tentar colocar um pouco das ideias. Eu gostaria de, inicialmente, fazer um panorama do que é o saneamento brasileiro nos últimos 50 anos. Quer dizer, no período em que eu me dediquei a essa área. Num resumo, bem resumo, poderia dizer o seguinte, que você tem no Brasil 1/3 das pessoas com muita água e pagando até pouco pela água. A água que quiser, confortavelmente, nas cidades principalmente. Você tem outro terço que tem água mais ou menos, que tem uma água intermitente, dia sim, dia não, 3 vezes por semana. E tem um terço que não tem água nenhuma a partir do sistema público, ou tem muito pouca, ou tem de um jeito que não sabe quando vai chegar, a situação mais precária possível. Por incrível que pareça, os muito bem atendidos, proporcionalmente, são os que menos pagam. E os que não estão atendidos, ou muito mal atendidos, são exatamente os mais pobres, os que estão nas áreas mais distantes de um outro tipo de água, nos morros, nos alagados, nas favelas, são os que terminam pagando uma água mais cara. Ou porque está pagando o que não consumiu, ou porque está comprando uma água que foi trazida à sua porta a um preço naturalmente alto, não é? E, além do mais, são aqueles que também a água que tem pode não ser uma água de boa qualidade e, de uma maneira geral, não é uma água de boa qualidade. Essa situação, eu diria que nesse exato momento, além de ela ser real, ela não fornece, não permite que se abra uma perspectiva de quando isso vai melhorar, a não ser que o marco regulatório resolva esse problema. Com relação a esgotos, acontece uma coisa que é quase trágica. É que, na falta do serviço regular de esgotos, houve no país inteiro, nos últimos 20 anos, 25 anos, como se fora um pacto surdo entre prefeituras e pessoas. A prefeitura, diante da reclamação para combater a lama na rua, fazia a pavimentação. E embaixo da pavimentação, fosse ou não necessário, do ponto de vista da drenagem real das águas de chuva, punha uma canalização, uma galeria de drenagem abaixo da pavimentação. E as pessoas, então, faziam sua conexão a essa canalização. Então, do ponto de vista das pessoas, a solução maravilhosa. Tubulações grossas, risco zero de obstruções e o problema resolvido para sempre. E melhor ainda, além de um investimento inicial para efetivação dessa conexão, zero custo, nada a pagar. Então, quando chega um sistema de esgotos regular, promovido pelas empresas de saneamento, evidentemente que essa pessoa não tem qualquer interesse em pagar. Seja porque não quer despender um outro investimento para realizar uma conexão que nem sempre é barata, seja porque não quer incorporar no seu orçamento uma tarifa mensal.
Bom, então a solução, do ponto de vista das pessoas, está dada, está resolvida, e não há interesse em mudá-la. Então, os sistemas ficam ociosos, tá certo? E a consequência mais grave é que, nos últimos anos, foi simplesmente assustadora a progressão com que canais, riachos, rios e até as praias passaram a ser poluídas. Hoje a gente pode dizer uma coisa trágica, que não há quase que nenhum rio que passe em alguma cidade e que não esteja morto ou quase. Com a minha idade, eu posso dizer uma coisa interessante. Eu tomei banho no rio Bibiribe. Hoje, no local do meu banho, eu tenho que passar de nariz tapado. E é uma coisa que todos podem ver. O rio Tietê, em São Paulo, quem passou lá 10 ou 15 anos atrás, via placas por toda a cidade anunciando a maior obra de saneamento da América Latina. Obra de engenharia, porque não foi uma obra de saneamento. A obra de saneamento pressupõe que as pessoas vão ser atendidas por aquilo. Quando não há o atendimento, então é uma obra de engenharia. E hoje vocês veem o Tietê, que é um rio, e a jusante de São Paulo, você tem quilômetros que você não vê água, só vê espuma. Muito bem. Além dessa coisa generalizada, a gente precisa particularizar o caso das favelas, onde, de um modo geral, todas elas tiveram uma obra de água de esgoto. As obras de água, em matéria de distribuição, é quase semelhante a você jogar um balde d'água e dizer: pega, o que você pegar é seu. Quase isso, a rede. Mas não é isso, por quê? Porque não tendo uma operação minimamente estável por conta dos órgãos que seriam os responsáveis, então aquilo que seria a operação é feita ou pelo poder local, milícias, narcotráfico, ou pelos mais fortes da localidade. E a água, então, é administrada de uma maneira absoluta e totalmente precária, onde vale o poder do mais forte e se reproduz dentro da favela aquilo que está na cidade. Os mais fortes, os mais poderosos, têm muita água, os mais fracos, os mais pobres, têm muito pouca água, ou nenhuma água, ou água de favor, ou água cara. Outra situação muito precária é a situação rural, daquelas pequenas cidades, daqueles povoados, vilarejos, comunidades dispersas, que têm uma dificuldade absoluta de um manancial, de uma água, de recurso água natural nas proximidades, e que não existe no Brasil, pelo menos que eu saiba, um único programa que pense numa forma de levar água a essas pessoas. Eu tenho a impressão que nós não temos sequer quantificado quantas comunidades são essas, quantas pessoas, que água estão tendo, quanto pagam, etc, etc. Então, esse é o quadro brasileiro do saneamento, onde, de certo modo, nada está impedido de ser feito. Não é? Você pode trazer a iniciativa privada, você pode contratar a iniciativa privada, pode fazer concessão, não tem nada proibido. Não é? Pode fazer PPP, e mesmo assim, esse quadro permanece ao longo desses 50 anos, à custa de investimentos altíssimos e sucessivos que foram feitos. Ainda hoje,
doutor Roberto talvez possa confirmar, cada cidade que se preza está, no mínimo, almejando um novo manancial. Por quê? Porque as perdas no Brasil variam de 40%, também não é algo medido e mostrado à população, mostrado assim de uma maneira convincente. É dito que está melhorando, é dito que baixou de 50 para 48, para 43, para não sei quanto, mas, em grosso modo, se perde pelo menos 50% da água que se produz no Brasil. Então, não há manancial que chegue. E toda a cidade está correndo atrás de uma próxima captação. Muito bem. Então, esse é o quadro que eu tenho visto no Brasil afora. Ele melhora quase que conforme a renda. Por exemplo, não tenha dúvida que a situação é bem melhor em São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná, mas foge por completo dessa proporcionalidade à renda o estado do Rio de Janeiro, que talvez seja o pior do Brasil em tudo, tá certo? E é o que tem mais água posta à disposição da população. Muito bem. Então, para esse quadro, há que ser encontrada uma forma de se enfrentar essa solução. Eu acho que os adversários dessa coisa, é muito triste dizer o que eu vou dizer aqui, mas eu acho que, número um, é o horror a pobre que o setor de saneamento tem. O horror à favela, o medo de favela, tá certo? Eu diria horror a pobre, tá certo? Quando aquele pobre da favela é quem mais precisa. Então, você tem uma estrutura que não tem vontade de atender essas pessoas, é uma coisa muito crítica e que eu não sei como se vai resolver. Tá certo? No caso dos esgotos, você tem sistemas que são, digamos assim, caríssimos, eu diria, os mais caros que se possa imaginar, porque simplesmente resolvemos copiar o que tinha na Europa, o que tinha nos Estados Unidos, onde as urbanizações, onde a renda, onde os governos, tudo é total e completamente diferente do nosso. Então, é uma coisa um tanto ou quanto desarmada para enfrentar uma realidade tão complexa. Eu não sei se vocês estão achando que eu estou faltando com a verdade ou se dá para sentir com o que se vê, com o que se sente, com o que se conversa, que a situação é mais ou menos essa. Então, vocês ouvem assim, a empresa tal tem 98% de atendimento. O que é que significa isso? Significa que tem 98% das casas que são cobradas e que tem uma ligação. Daí a dizer que o abastecimento está sendo feito a uma distância enorme. E em matéria de esgoto, a situação é bastante mais crítica. Eu poderia dizer, inclusive, que é bem provável que no Brasil a água esteja mais concentrada do que a renda. E eu tenho muito medo que as adutoras do São Francisco, que estão acabando de ser implantadas, que elas recaiam nesse mesmo aquário, onde tudo se volta para o rico, onde tudo se volta para o mais poderoso. Tá certo? Pelo menos não há nenhuma indicação em contrário. Então, o novo marco regulatório, eu não sou bom em ler essas coisas. Me dá uma preguiça danada a tal da letra miúda. Desde o tempo das provas de colégio, de escola, que eu tenho horror à letra miúda. E o marco regulatório é todo de letra miúda. Mas, pelo que a gente consegue ler, a gente vê algumas coisas, ou vê tudo dele, muito interessante. Muito interessante. Quer dizer, teoricamente,
ele tem potência para enfrentar a situação. Agora, ele traz com ele situações que são assim extremamente complicadas. Por exemplo, ele é totalmente dependente da tal da ANA, Agência Nacional de Água. É quem vai esmiuçar ele todo, adequar ele a cada estado, a cada cidade, etc, etc. E eu não sei com que competência, com que poder. Competência aqui não é pejorativo, é no sentido de falta de conhecimento das realidades locais. E ele vai ter que se reproduzir em cada local através de algo que possa ser considerado uma agência reguladora. Então, mais uma vez, a gente vai ficar com um magnífico instrumento que é capaz de trazer iniciativa privada, trazer recursos, trazer tudo, trazer tecnologia, mas não trazer o mais importante, que é operação, que é cobrança, que é tarifa justa. Merece uma tratativa muito especial a tarifa do saneamento brasileiro. A primeira constatação é o seguinte: eu nunca vi, e eu, quando estava lá, nunca fiz nenhuma demonstração ao público de como se calcula essa tarifa. Tá certo? A outra coisa é que ela é a mesma para uma cidade que é abastecida com poço, ou seja, adutora zero, tratamento zero, é a água mais barata do mundo, e a mesma tarifa para aquela cidade que está a 100 quilômetros de distância, que tem uma estação de tratamento, que tem um complexo sistema de transporte, e é a mesma tarifa. Ou seja, quem mora a 100 quilômetros da água é levado aos mesmos impulsos no consumo da água daquele que está junto. Ela não considera o veranista, quer dizer, o consumo de praia, que determina o dimensionamento do sistema e funciona uma vez por mês. Não é o caso de Gravatá, não considera o mês de junho em Gravatá que o consumo é 10 vezes maior do que no resto do ano. Então, ela tem defeitos tremendos. O principal deles é o fato de ela não cobrar toda a água efetivamente. Ela tem uma tal de uma cota fixa, não é? Que é mais uma maneira de sustentar a empresa, de garantir um faturamento mínimo às empresas, e todo mundo é obrigado a pagar 10 metros cúbicos de água, embora consuma 2. Então, termina pagando 5 vezes mais, tá certo? Então, esse sistema tarifário precisa ser completamente revisto e adaptado às comunidades rurais, adaptado às áreas pobres e adaptado às favelas. O Brasil é altamente devedor de tudo o que acontece dentro de uma favela. O Brasil é o culpado da favela. Morar na favela é um inferno, é um horror na cabeça de uma pessoa, na vida de uma pessoa. Todo mundo devia conhecer uma favela. Todo mundo devia passar um dia numa favela. Devia ouvir o que eu já ouvi lá. A gente aqui não está nem precisando de água, está precisando de ar. Porque vai dormir e fecha a janela. Quando quer abrir, fizeram uma parede. Isso é a favela, tá certo? Então, você faz um sistema quase perfeito de distribuição d'água numa favela no Rio de Janeiro, e no dia seguinte não tem operação para aquela favela. Tem 2 operadores para operar 100 mil habitantes. Então, quer dizer, não existe um querer, não existe uma forma de fazer. Então, o marco regulatório, ele simplesmente, digamos assim, desregulamenta o setor. Ele permite tudo. Ele encontra a possibilidade de articulações e de arranjos institucionais e de arranjos funcionais de todas as ordens, envolvendo
a iniciativa privada. Consequentemente, ele é um instrumento que pode ir do inferno ao céu, ou do céu ao inferno. Em boas mãos, em bons controles, em bons governos, com boas almas, ele vai ser muito bom. Em caso contrário, vai ser muito mal. E eu não vejo como se criar uma estrutura no Brasil capaz de controlar essa tal agência nacional e, sobretudo, as agências que vão estar mais perto da situação concreta, que é a rede de distribuição. Então, vamos torcer para que tudo isso se realize da melhor maneira possível, mas não é um instrumento para amanhã estar dando resultado. Não é. Com certeza, ele vai melhorar tudo do que já é bom, mas fica uma interrogação muito grande do que ele será capaz de fazer nas áreas que hoje já são muito críticas. Eu traria algumas ideias bem concretas, bem objetivas, de coisas que poderiam ser feitas ao ensejo do marco regulatório e que poderiam contribuir para aumento de eficiência. A principal delas é nos sistemas metropolitanos, nas grandes cidades, nas cidades que são abastecidas integradamente, várias cidades, por uma adutora só. Eu separaria a função produção de água da função distribuição, seguindo o modelo da eletricidade, da Chef-Celp. Ou seja, um produz a água e entrega em grosso. O outro recebe a água em grosso e paga porque vai buscar nas casas o faturamento. Isso é uma maneira forte, concreta, de você obrigar que as empresas aprendam, se esforcem para medir, bem cobrar e bem receber a fatura, porque é com aquela arrecadação que ela vai pagar a água e recebeu. A outra coisa que eu proporia também era colocar os esgotos numa outra gestão, separado de água, já que não há nenhuma similaridade, nenhuma economia de escala de você juntar água com esgoto. São tão diferentes quanto a eletricidade, ou telefone, ou internet. Não tem nenhuma semelhança. Consequentemente, você obtém maior rentabilidade, maior produtividade, se você tem a especialização esgoto separada da especialização água. A outra coisa que deveria ser obrigatório no marco regulatório era a descentralização efetiva da distribuição d'água. A distribuição d'água, ela que é muito mais difícil que a de esgoto, que a de eletricidade, que a de internet, ela precisa da presença da pessoa humana, a quem se possa reclamar, a quem se possa falar, dizer. Então, isso é tanto mais verdade, quanto mais pobre, quanto mais degradada a área. Então, por exemplo, uma favela não pode estar dentro de uma privatização completa, de um contratão, não pode. A favela tem que ser, no mínimo, um subcontrato específico, com alguém que vai fazer só aquilo, que vai ser especializado naquilo. Algumas favelas precisam ser patrocinadas pela Agência Nacional como exemplos, como coisas que vão ser desenvolvidas, sobre as quais vão acontecer pesquisas. Por quê? Porque o Brasil não sabe operar a favela. O Brasil não sabe, aliás, nada sobre favela. Ricardo, eu peço que você encerre nos próximos 3 minutos, por favor, tá certo? Tá bom, eu já não tenho mais tanto o que dizer. Agora, acho que a oportunidade de um marco que é tão forte, que está sendo tão falado,
que está gerando uma esperança tão grande, seria a oportunidade de se conseguir fazer, se não a nível nacional, a nível de região ou a nível de estado, um pacto da água. Já que a gente não pode nem vai redistribuir a renda, vamos pelo menos garantir a água para toda a casa. Então, tudo ser feito para que a água chegue em cada casa. Quer dizer, um pacto que envolva governadores, prefeitos, operadores, etc. E, para encerrar, acho que o Marco deixou de fora o que não poderia deixar: a participação da municipalidade. São 7.000 e tantas municipalidades que têm o que fazer, que podem fazer. Agora, não vão fazer de favor, vão fazer como partes do negócio. Então, essas são ideias assim, muito rápidas para um problema tão complicado como esse. Mas eu acho que o Roberto vai nos dar aí as linhas de como enfrentarmos. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado. Você vai ter oportunidade de avançar mais nas suas propostas durante o debate. O certo é ter tempo para isso. É necessário ter um pouco mais de horário, além das 20 horas e 30 minutos. Eu queria agora convocar para a fala Roberto Tavares. Roberto, como vocês sabem, tem longa experiência na área de saneamento, foi presidente da Compesa, foi presidente também da Associação Brasileira de Empresas de Saneamento. Roberto, a palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todos. Queria agradecer a Dr. Jorge Jatobá pelo convite. Ele disse que teve a honra de me ter como assessor, mas é o contrário. Eu tive a honra de tê-lo como professor, mas não professor na faculdade, professor na profissão, professor no trabalho, com a disciplina, com a seriedade com que sempre tratou as coisas. Agradecer aí a João Rego, né, também pelo convite, parabenizar o movimento Ética e Democracia. Acho que esse é um tema que deveria ter sido melhor discutido pela sociedade nos últimos anos. A gente passou a ter uma discussão dentro do Congresso Nacional, uma discussão praticamente de lobbies. E aí eu vou eu cumprimentar também, né, meu amigo Zé Carlos Mello, e cumprimentar aí um participante aí, Zé Arlindo, em nome dele eu cumprimento a todo mundo aí. Zé Arlindo é meu conterrâneo aí de Arco Verde. Dizer que eu tenho uma paixão por esse tema. Ou seja, a minha carreira é no fisco, né? Entrei na Secretaria da Fazenda e sou auditor licenciado, né? Tenho 30 anos de serviço público e estou agora numa transição para o setor privado. Nós estamos começando uma empresa nessa área justamente de eficiência, na área de saneamento. Eu vou comentar só alguns pontos, né, que Zé Carlos Mello nos deu uma aula aí, nos brindou com o histórico. Eu sempre gosto de conversar com ele, porque ele é sempre contundente nas coisas que acredita, né, nas experiências vividas. E eu acho que isso é bom, isso ajuda a nossa discussão. Alguns pontos que eu vou comentar. Primeiro, aí Zé Carlos diz assim, quando é que vai melhorar isso? Ou seja, a situação é dramática. Na verdade, são 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede de esgoto, né? E são 36 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. Eu não estou nem falando daquele terço, né, que Zé Carlos fala de que tem intermitência, que a gente não sabe se é bem atendido, se é mal atendido. Eu estou dizendo água nenhuma mesmo, é aquele último terço, né, que ele coloca. E aí ele, esperançoso que ele coloca assim, talvez um marco regulatório possa resolver o problema. Resolve não. E aí eu posso lhe dizer, não resolve. Porque não é lei que resolve. Não tem essa sabedoria, né? A gente não vai ter nunca em nenhum lugar do mundo um congresso que discuta um assunto, crie uma lei e essa lei resolva. O que resolve é gestão, o que resolve é arranjo institucional, o que resolve é vontade de fazer. Na verdade, eu já entro aqui num tópico que eu queria falar, que é saneamento, na verdade, nunca foi prioridade nacional. Ninguém viu naquelas manifestações, sei lá, 2013, 2015, que o povo foi para a rua. A gente via falando de saúde, de educação, de segurança,
Mas quando se fala de saúde, ninguém pensa que saneamento é saúde. As pessoas não se lembram de saneamento, não associam saneamento à saúde. Ou seja, eu não vi nenhuma placa dizendo queremos saneamento, queremos água potável. Né? Então, assim, a sociedade de verdade, ela não se mobiliza para esse tema. Eu tive minha experiência profissional nos últimos 13 anos está ligada ao saneamento. Eu entrei no saneamento em 2007, a convite do saudoso governador Eduardo Campos, para um negócio que eu não tinha a menor ideia do que era. Ou seja, eu fazendário, um técnico do Estado que conhece finanças, que conhece um monte de coisa do Estado, e quando falou Compesa, eu disse, poxa, empresa de água, que danada é isso? Ou seja, isso não fazia parte da minha vida, da minha pauta. E quando entrei lá, era a quinta maior empresa do Estado. Ou seja, uma empresa que tinha quase 4 mil profissionais trabalhando, né? Se for botar os indiretos, 6 a 7 mil profissionais trabalhando. Né? Uma empresa que estava em todos os municípios, mas tinha uma gestão muito ruim. E não era porque era Pernambuco, não. Essa é a realidade do Brasil. Vem melhorando, mas muito pouco. Então, ou seja, o saneamento sempre foi o patinho feio da infraestrutura. Ou seja, ele só ganhava, eu vi uma vez um estudo da Fiesp, e dizia que o saneamento só ganhava para que é o setor de portos. Né? Então, assim, energia elétrica avançou, telefonia avançou, a infraestrutura rodoviária como um todo também avançou, mas o saneamento foi ficando para trás. Então, assim, a minha visão é que saneamento nunca foi prioridade. Se fosse prioridade, a gente não estava falando, veja, eu estou falando de banheiro, ou seja, casa que não tem banheiro. Eu fui secretário da Junta Comercial, trabalhava ali na rua Imperial, e o presidente chegou um dia e disse assim, vou botar para fora essa zeladora. Eu disse, foi que houve? Ela disse, ela estava pegando água dentro da privada, com uma cumbuquinha de margarina, pegando água dentro da privada para lavar a pia. E ele disse, o que a senhora está fazendo? Ela disse, não, doutor, eu já dei descarga, essa água é limpa. Quando a gente foi conversar com ela disse que não tinha banheiro em casa. Então, a privada para ela era um depósito de água, que às vezes estava suja, ela dava descarga, e às vezes tinha água limpa. Ou seja, a pessoa que não sabe o que é uma bactéria, não sabe o que é uma contaminação. Então, a questão educacional, ela também é muito importante, ela é base também para o saneamento. Então, tem uma diferença muito grande do saneamento. E aí, eu concordo com um bocado de coisa de nosso amigo Zé Carlos Melo, mas eu tenho que discordar de algumas até para animar aqui o debate, né? E provocar os senhores para que a gente possa ter perguntas. Aí Zé diz, assim, de forma entusiástica, né, que as companhias de saneamento têm horror a pobre, têm horror a favela. Veja, eu passei 13 anos como diretor-presidente da Compesa e me defendi de inúmeros processos. E fui para São Paulo a pedido do presidente da Sabesp para participar de um debate com o Ministério Público, porque o Ministério Público estava acusando a Sabesp de consolidar ocupações urbanas irregulares. E eu fui dar meu depoimento, dizer o seguinte, como presidente da associação, dizer o seguinte, o criminoso aqui é a companhia de saneamento, é a concessionária, ou seja, essa ocupação urbana que está na beira de um açude, que está errado, não foi a companhia que botou ela lá. Agora, se você chegar lá, ela tem água roubada, ela tem energia roubada, ela tem TV a cabo às vezes. Então, assim, não somos nós, não, nós temos que regularizar. Quem tem que resolver isso é uma outra área de governo. Ou seja, a moradia, o direito à moradia, ele deve ser enfrentado, mas a gente não pode condenar quem está ajudando as pessoas. Porque se eu não ligar, se eu não fizer a ligação regular do sistema de água para aquela favela, ele vai ligar de todo jeito, de forma clandestina. E ao ligar de forma clandestina, ele vai criar inúmeros pontos de contaminação que vai comprometer não só para ele, mas para aquela região como um todo. Então, eu acho que a gente precisa resolver essa questão de levar água para quem é pobre, levar água para quem é rico, todo mundo tem direito, mas a gente resolve isso na regulação. Né? Nós temos que fazer uma regulação que privilegie a sustentabilidade econômico-financeira da concessão. Veja que tem uma diferença
entre querer a sustentabilidade econômico-financeira do concessionário e da concessão. Eu não quero olhar quem é o concessionário. Para mim, não interessa se o concessionário é A, B ou C. Nós temos que ter uma coisa equilibrada. A tarifa tem que ser módica, ela tem que ser, ou seja, ela tem que permitir que a maioria das pessoas possam pagar. Quem pode mais deveria pagar mais. Aí eu concordo com o Zé Carlos quando fala, poxa, e tem lugares que a demanda é diferente. Ou seja, tem Gravatá, tem as nossas praias litorâneas, né, no Brasil como um todo, e que há um fluxo de demanda diferente. Então, ou seja, de repente eu poderia cobrar como se cobram outras questões que seguem a regra da oferta e da demanda. Se o produto, se tem 10 vezes mais na praia de Tamandaré gente do que eu tenho no resto do mês, em tese eu poderia ter uma tarifa mais cara para essas pessoas. Por falar em Tamandaré, tem um exemplo muito interessante. A gente, quando assumiu lá na Compesa, né, nós tínhamos uma obra de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Tamandaré. A dinheiro da época foram mais de 50 milhões de reais investidos. E aí depois, quando a gente começou a ver, as pessoas não queriam se ligar na rede de esgoto, porque pagava X de água e mais X de esgoto. E as pessoas não queriam se ligar. E as pessoas diziam, costumavam me dizer na Compesa, que isso era pobre que não queria fazer isso. E aí eu puxei o exemplo de Tamandaré. Aquelas casas com piscina, mansões em Tamandaré, dizia, não, eu só uso aqui dezembro, janeiro, então eu não quero o esgoto, porque se encher minha fossa, eu pago o caminhão, o limpa a fossa, leva a fossa e pronto. E o resto do ano todinho eu só pago água. Então, quem é que resolve isso? É legislação específica, pontual. Então, nós criamos uma legislação dizendo, e depois a lei federal, o marco regulatório incorporou isso. A gente dizendo o seguinte, se eu tiver rede disponível na sua casa, você será cobrado conectando ou não. Ou seja, não é uma opção sua contaminar o meio ambiente com uma fossa, se a gente faz um investimento que está considerando não só você, está considerando as próximas gerações. A gente faz o estudo de população para saber quantas pessoas vão ter naquele sistema com 20 ou 30 anos na frente. Então, quem está pagando esse investimento hoje é todo mundo que vive naquela localidade. Ou seja, porque isso vem, seja dos impostos, através de aporte de capital do acionista, que na maioria das vezes é o Estado, seja através da tarifa, quando a empresa tem resultado suficiente que permite investir com recursos próprios. Então, a gente precisa entender essa questão, e aí eu volto a dizer sempre, como nós precisamos priorizar e nós precisamos de um arranjo institucional que privilegie uma série de coisas, mas privilegie a eficiência, que privilegie a segurança jurídica, e a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Eu queria trazer um pouco a conversa para Brasília. Né? Nos 13 anos que eu fiquei na Compesa, os 5 últimos anos, eu fui presidente da ESA. Quando eu assumi a presidência, sequer tinha medida provisória, sequer tinha projeto de lei. Nós levamos a cada ministro das cidades que assumia, porque foram muitos nesse tempo, mas nós levamos pela ESB alguns pontos. A gente tinha 10 medidas, né, que a gente sugeria para mudar o marco regulatório, né, para que a gente tivesse um novo marco regulatório. Então, quando eu leio essa lei, eu vejo as notas digitais nela. Aí alguém poderia perguntar, poxa, se vocês construíram esse marco regulatório, por que você, como quem acompanhou as discussões sabe, que eu fiz um movimento contrário à aprovação das 2 MPs. E depois fiz um movimento contrário enquanto eu estava na ESB, até que eu saí no meio do ano passado. Por quê? Por um único artigo. Ou seja, o setor privado veio com sede demais ao pote. Olha, eu estou falando isso com muita tranquilidade. Eu estou no setor privado. Mas eu acho que a gente tem que entender o que é política de Estado e o que é negócio para a empresa. São coisas diferentes. Cada um tem uma função. Então, eu não pude aceitar que um governo federal, seja ele quem foi, ou seja, que um ministro leva para o Congresso Nacional uma proposta que desestrutura, que destrói o que existe, dizendo sob o argumento
de que não, se tirar o público e botar o privado é mais eficiente e vai resolver o problema. Não vai. Foi quando eu reuni todo mundo, nós contratamos uma agência de marketing que estava perdendo esse discurso. Né? E eu disse, eu preciso criar alguma frase de efeito. E foi a frase mais simples do mundo. Eles estão querendo separar o filé do osso. E aí sim, a gente começou a ser ouvido. Por quê? Porque do modelo que eles tinham lá, previa que cada município teria que levantar a mão e dizer assim, olha, alguém tem interesse, algum privado tem interesse nessa concessão? Se tivesse, ele licitava. Isso foi a primeira medida provisória. Né? Se não tivesse, aí sim, podia contratar com o Estado. Ou seja, podia contratar por dispensa de licitação com a estatal. Isso era uma excrescência. Depois eles viram que aquilo estava pegando tanto que eles corrigiram e fizeram pior. Ou seja, se fechou um acordo no Congresso Nacional que envolveu todos os governadores e se aprovou o marco regulatório. E aí o presidente vai e veta o artigo 16, que era o artigo que dialogava com aquele outro que eu falava que era contrário. Ou seja, que era o artigo que permitia a transição. Para não polemizar muito, para não ficar muito complexo, de forma simples, as empresas estaduais seriam obrigadas a transformar os seus contratos de programa, que foram firmados sem licitação, ou seja, o contrato que a Compesa tem com Arco Verde, o contrato que a Compesa tem com Recife, o contrato que a Sabesp tem com a cidade de São Paulo, que a Embasa tem com Salvador, ou seja, foram todos contratos firmados sem licitação, firmados diretamente, mas esses contratos seriam transformados em contratos de concessão. Para quê? Para que eles tivessem metas claras e que, se não fossem cumpridas, eles tivessem a caducidade, eles tivessem penalidade, eles pudessem perder esse contrato. E o artigo 16, ele permitia essa transição. Ele dizia o seguinte, olha, estatal ou Estado, você pode prorrogar os seus contratos por mais 30 anos, mas você vai ter que assumir metas audaciosas, que são essas de universalização em 2033 ou 2040. E, com isso, iria abrir um mercado muito grande para o setor privado. Porque na hora que você... Mas de forma organizada. Porque na hora que você assume uma obrigação de metas muito rígidas, com regras claras de você perder a concessão, você só tem duas alternativas. Ou você bota o dinheiro, e a gente está vendo o Estado brasileiro com muita dificuldade de ter orçamento direto para colocar, ou então você vai fazer o que vários fizeram. Por exemplo, aqui em Pernambuco, nós fizemos com a PPP da região metropolitana do Recife. É a maior parceria público-privada do Brasil. Então, a gente tem formas de resolver isso em parceria do público com o privado. Mas o governo federal optou por outro caminho. Optou pelo caminho do confronto. Optou pelo caminho de dizer que o que é público é ruim e se o privado entrar é melhor. E aí usa de um argumento falacioso, que para quem não entende do saneamento, do setor de saneamento, é facilmente convencido por esse argumento. Quando os caras chegavam lá no Ministério da Economia, com quem a gente teve diversas vezes, diversas reuniões, eles diziam o seguinte, rapaz, o exemplo mais simples de que o privado vai resolver o saneamento é o setor elétrico e o setor de telefonia. Telefone se colocava no imposto de renda há 20 anos atrás, porque era um bem escasso, as pessoas não tinham acesso. Hoje, qualquer pessoa, uma empregada doméstica, um gari, um vendedor ambulante, ele tem um celular na mão. E a energia elétrica, que foi universalizada também com o setor privado. Mas aí tem uma diferença que é muito sutil e que passa despercebido na maioria das pessoas. A concessão do setor elétrico e a concessão do setor de telefonia, ela é federal. Ou seja, o governo federal diz, a regra é essa e pronto, todos podem cumprir. Todos têm que cumprir. Infelizmente, no saneamento não é assim. Pela Constituição, a competência é municipal, exceto nas regiões metropolitanas, onde há um entendimento do Supremo, que foi incorporado no marco regulatório, que essa competência é compartilhada. Por isso que os estados, na verdade, o Supremo entendeu que nas regiões metropolitanas não tem como você saber se a rede é de Olinda ou de Recife, né? Se é de Jaboatão ou de Recife. Isso está conurbado já. Então, ou seja, a decisão de um impacta no outro, tanto para água como para esgotamento sanitário. Imagine Pernambuco, a adutora do Agreste, que perpassa
68 municípios e diversas regiões do estado. Dizer que isso é do município de Arco Verde ou de Sertânia, onde é feita a primeira captação, não pode. Isso aí, essa competência tem que ser decidida em conjunto por todo mundo que usufrui daquele ativo, daquele bem. Então, o Supremo, tendo decidido isso, isso foi incorporado na nova lei, por isso que os estados começaram a fazer as suas leis estaduais definindo as micro-regiões de saneamento. Então, Pernambuco aprovou, se eu não me engano, 11 ou foram 12 regiões de saneamento, e a gente viu um dia desse uma polêmica, né, com Petrolina sobre esse assunto. Então, veja, quem quiser, dê uma olhada para saber se quem é... Ok. Saber quem é melhor, se é o público ou o privado, que eu acho um absurdo essa discussão. É a mesma discussão de dizer é melhor ter arma ou não tem arma. Não, vamos armar a população que a gente resolve a violência. Isso é a maior babaquice. A gente está num país que ou é 8 ou 80. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Poxa, tem vida no meio desse negócio. Não é só isso, não. Então, saneamento tem muita discussão no meio de público e privado. Quem quiser, entre no site do Trata Brasil, pega o ranking do saneamento 2020, aí vai achar lá. Número 1, quem é a primeira, a melhor de todas? Santos. A cidade de Santos é a melhor em saneamento do Brasil. Quem é o operador? Sabesp, um operador estadual. Quem é a melhor, a quinta melhor? Uberlândia, é um operador municipal. E tem um privado que é o 11º melhor, que é a BRK, é Limeira. Então, ou seja, não é porque é público ou privado que é melhor. É quem faz mais gestão, quem tem um arranjo mais consolidado. Então, para concluir, o marco regulatório, se alguém me pergunta, o marco regulatório é bom ou ruim? Eu digo, depende da decisão do Congresso sobre o veto. Se o Congresso derrubar o veto, a minha opinião é que é bom. Tem defeito como qualquer lei, mas é bom. Se o Congresso mantiver o veto, eu digo é ruim. Foi muito pior, era melhor não ter tido. Porque vai quebrar as empresas estaduais, vai desestruturar e vai fazer com que haja uma procura enorme pelos municípios rentáveis. Aí, Zé Carlos Melo, vai ser pior aquela história do que dentro de uma cidade. Vai ser quem são os municípios ricos, vai ter todo mundo interesse nele, e quem são os municípios pobres. Como nós vivemos numa região mais pobre, o nosso Nordeste, o nosso semiárido, né, na sua grande maioria, vai ser esquecido. Então, para finalizar, a gente precisa de um arranjo institucional, né, que resolva a questão da regulação. Ter a ANA como reguladora, eu não acho que vai funcionar. Ela vai ter uma curva de aprendizagem enorme. Mas ela precisa se inspirar na ANEEL e trazer regras claras que deverão ser seguidas pelas agências reguladoras, estaduais ou municipais. Nós precisamos de clareza nas regras, uniformidade, nós precisamos de segurança jurídica. Ninguém faz investimento, não é só o privado, não. O público também. Olhem o ranking do saneamento, esse mesmo ranking que eu falei do Trata Brasil, e veja qual era a posição de Petrolina há 5 anos atrás. Se eu não me engano, estava em 15º, quando nós chegamos na Compesa, era 77º. Nós levamos com muito investimento para 15º e ela já deve ter caído para 25, porque quando começou a briga jurídica, a Compesa parou de fazer o investimento com razão. Nós paramos, porque a gente não pode arriscar o patrimônio que é de todos. Se está na briga jurídica, eu não posso fazer o investimento. Então, se precisa de segurança jurídica e precisa de financiabilidade. Então, eu acho que com esses temas, a gente tem aí um molho legal aí para a gente fazer nosso debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Como vocês veem, nós temos um tema com muitos pontos polêmicos. Nós estamos tratando de uma questão que impacta diretamente a saúde da população. Essa crise sanitária deixou à luz as nossas desigualdades, mostrou claramente com as áreas pobremente saneadas foram as mais sofreram com a pandemia. Se aplica também a questão do saneamento, 2 princípios que nós economistas zelamos muito. O princípio da externalidade, positiva ou negativa, em geral, as externalidades são fortemente negativas do quadro como está, e o princípio da indivisibilidade, que é esse da apropriação, porque a água passa e não tem dono, né? Quer dizer, o dono, o usuário é que é importante, é a figura que deve ser relevada, deve ser vista sobre o foco da política pública. Então, eu queria abrir o debate agora
Por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, eu peço que as perguntas sejam feitas em 1 minuto e, se possível, os nossos apresentadores a respondam em 2 minutos. São 8 horas, nós temos ainda 30 minutos, um pouco mais do que isso. Acho que teremos um bom debate. A palavra está aberta. Alguém quer levantar a mão? Zé Cláudio Oliveira. Abra seu microfone. Como é que eu abro? Eu estou com o celular aqui, não sei como é. Estou fazendo a primeira vez no celular porque deu pau aqui. A gente está lhe ouvindo. Ok, pode deixar. Ok. Tá, boa noite a todos aí. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, Roberto. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, prestar serviço quando ele era presidente da Compesa. Eu tenho algumas questões que eu fico preocupado. É o seguinte, Roberto. Como é que vai se dar a remuneração dos investimentos que forem feitos? Tem 2 questões de investimento. Uma, se houver uma licitação e uma concessionária nova assumir uma determinada área, como é que ficaria a remuneração dos investimentos já feitos em rede de distribuição e tudo mais? Segunda coisa é, como é que será a remuneração dos novos investimentos? O que é que vai acontecer isso em relação à tarifa? É via tarifa que a gente vai pagar isso? Isso é um dos aspectos do marco que eu tenho dúvida. O segundo é o seguinte, de todos os investimentos que já foram feitos até hoje, nos últimos anos no Brasil, 1/3 vai para São Paulo. Como é que a gente pode se garantir que as outras áreas da região mais carentes possam também ser aquinhoadas pelos investimentos? Zé Carlos, quer em seguida? Eu acho que essa pergunta é mais própria para Roberto, não? Então vamos deixar com o Roberto. Roberto. Ô, Jorge, não era bom você dar uma rodada de perguntas e eles não responderem ping-pong, não ficar um por um? Podemos fazer isso. Acho melhor. Então vamos para a segunda pergunta. Três perguntas e depois passar para eles. Aí vocês têm que tomar nota de quem fez a pergunta e qual é a pergunta, para vocês não se perderem nas respostas aí, porque nós temos 26 pessoas participando até agora. Está se inscrevendo aí, viu, Jorge? Pergunta de quem é? Posso Zé falar? Eu quero me inscrever, João. Zé Arlindo e Sérgio. Simone também. Bom, uma questão para Zé Carlos é se ele analisou na nova lei se há possibilidade de licitar sistemas de esgotamento sanitário que não seja o tradicional, se a lei abriu essa possibilidade. E para o nosso amigo Roberto, primeiro, uma observação. Nós não somos conterrâneos por consanguinidade, por afinidade, porque eu estou em Arco Verde a serviço do Centro Josué de Castro em alguns projetos específicos. E ele é de consanguinidade. Eu sou cearense, Massapê, e lá a pessoa que nega a parte é um horror. Tá entendendo? Ninguém sabia que você era cearense. Aí, não dá para suspeitar. Não sabia. Pernambucano por adoção. E na Assembleia Legislativa... Bom, aí vem a pergunta... nessa relação público-privado, tem problemas de remuneração, de gestão, e aí o que sempre me perguntam, como um analista de políticas públicas, por que uma PPP como a do região metropolitana, ela teve tantas protelações na sua execução? Isso não coloca em dúvida a questão da eficiência do setor privado e da regulação do setor público sobre o investimento privado? Sérgio. Aí nós fechamos o terceiro bloco, aí passo a rodada para o Zé Carlos e para o Roberto. Então, Sérgio fecha o primeiro bloco de 3 perguntas. Veja, Roberto, eu estou entendendo que o veto do presidente foi um componente do marco regulatório aprovado pelo Congresso que, digamos, expõe as empresas públicas atualmente existentes ao mercado, ou seja, torna ela, portanto,
em condições de competir, ou condição não, de ser obrigado a competir com o setor privado num negócio que aparentemente é um bom negócio. Senão, sequer se pensaria no setor privado vir investir. Então, se o veto for derrubado, essa é a minha pergunta, o veto for derrubado, isso não significa que o setor privado não vai se interessar por esse negócio, já que as empresas estatais têm um certo monopólio, têm um aprendizado, têm um domínio tecnológico, mas não tem capital. Porque se tivesse capital, considerando que é um bom negócio, a gente não estaria hoje com metade da população sem esgoto sanitário. Então, é um bom negócio ou não é? Sendo um bom negócio, independente de ter prioridade do governo ou não, por que as empresas aí existentes não captaram recursos e investiram e tiveram retorno? E aí vem a questão, que é a questão central em relação ao marco regulatório. Com o veto, as empresas públicas você chamou de, vão quebrar. E sem o veto, o capital privado vai se interessar em entrar na concorrência com empresas que já dominam e vão ficar, a partir da concessão, muitos anos, dominando o mercado? Ok. Então, o primeiro bloco de perguntas foi concluído. Vamos agora começar para o Zé Carlos. O Zé Carlos responde, obviamente, aquele que tiver interesse ou acha que é conveniente responder. Em seguida, Roberto faz os comentários das perguntas que foram feitas a ele. Tudo bem. Sobre a questão da remuneração dos investimentos, etc., pelo que eu entendi do marco regulatório, ele simplesmente permite que se façam negócios e que cada negócio defina que investimento vai ser realizado e como será remunerado, caso por caso. Eu gostaria de retomar um pouquinho antes o que foi dito por mim e foi dito por Roberto. Eu falei em pacto, que, no meu modo de ver, é algo que engloba um sistema institucional, engloba o querer do político, engloba a vontade do povo, engloba tudo. Quer dizer, é algo que se faça de acordo, de acerto, para fazer aquilo que nunca foi feito antes no Brasil. Quando eu fui secretário de saneamento, eu achava que não podia se permanecer sem dar água a quem não tinha. E a gente não tinha água para colocar água para todos. Então, o pacto que foi feito foi o quê? Redistribuir a água existente. Então, eu fui para a Assembleia Legislativa, fui para a Câmara de Vereadores e propus redistribuir a água. Tirar a água aqui de Boa Viagem, tirar do Deve, tirar dos aflitos e botar em Casa Amarela, no Ibura, etc. Nenhum deputado, nenhum vereador foi contra. E isso foi feito, digamos assim, na paz. Agora, por um secretário, não teve a participação do governador, não teve a participação do governo como um todo. Então, isso são coisas que tornam o sistema mais forte. A outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte: não é o problema da Compesa não gostar de pobre, do engenheiro não gostar de pobre. Redunda sendo. Mas a grande questão é a seguinte: a favela ninguém conhece. O governo não toma conhecimento da favela. Quando ele pode fazer uma rua, quando ele pode botar um cano, quando ele pode botar uma iluminação, ele bota, mas bota sem entrar, bota sem sentir. Não se tem uma proposta sobre o futuro das favelas. Isso é incrível. Então, como quem mais entra é a água, então, normalmente é a água a quem compete assumir essa responsabilidade. Mas fica, para esse grupo de vocês, fica a ideia de que é necessário despertar no país a necessidade imperiosa de se definir um futuro para as favelas. Porque não se pode imaginar, daqui a 50 anos, as favelas da Rocinha com 20 andares lá. E foi isso que fez. Por quê? Porque ninguém disse nada. Foi fazendo, foi acontecendo.
Então, é o complicador de qualquer sistema. Roberto? Pronto. Vou responder aqui a primeira de Zé Carlos, né, Zé Cláudio, perdão, né, que é a remuneração dos investimentos. Veja, os investimentos feitos, quando alguém ganhar uma concessão, os investimentos feitos, eles precisam ser indenizados. Aqueles que não estiverem amortizados, tá? Então, ou seja, senão é um caos, é um roubando do outro. É o caso, por exemplo, por que Petrolina nunca conseguiu fazer? Porque ele não resolve essa equação que está lá na lei de concessões. O concessionário que entra, ele precisa, se alguém quiser encampar, se alguém quiser tomar a concessão, ele tem que indenizar os investimentos não amortizados. Porque senão ninguém faria investimento, porque são contratos de longo prazo, são contratos de 35 anos. Então, essa segurança jurídica que existe no mundo inteiro, ela falta aqui. Então, ou seja, termina indo para a justiça e por isso que tem esses conflitos. Aí ele pergunta também, e os investimentos novos? Vai ser financiado via tarifa? Veja, a regulação vai ter que resolver isso. Tem vários arranjos, vários estados que não ficam de pé. Se a gente fosse fazer investimento aqui em Pernambuco só usando a tarifa, era impossível fazer uma adutora do Agreste, era impossível fazer uma adutora de Mochotó. Então, ou seja, a regulação vai ter que se debruçar sobre isso, até porque, e já respondendo à última pergunta de Zé Cláudio, é que 1/3 dos investimentos são em São Paulo. Como garantir que a gente tenha recurso aqui? Não tem como garantir. Agora, isso independe do marco, nem com a lei nova, nem com a lei antiga. Isso é um debate no Congresso Nacional de como usar o Orçamento Geral da União, o OGU, como peça redistributiva. Então, ou seja, enquanto a gente não tiver essa decisão, enquanto não tiver uma mobilização para que a gente, de fato, diminua as desigualdades regionais, isso é uma briga orçamento a orçamento, ano a ano, emenda de bancada, emenda individual e tal. Zé Arlindo pergunta a questão de público e privado. E aí fala assim, não, mas a PPP, por exemplo, de Recife, teve protelações na sua execução. Ou seja, atrasou. Então, na verdade, Zé, aí eu tenho que dizer por que atrasou, tá? Ou seja, o privado atrasou em algumas coisas, mas confesso que não foi o mais importante. Mas é que na equação da nossa PPP tem investimentos públicos e investimentos privados. A maior parte é investimento privado. Mas tem investimentos públicos que dependiam do Orçamento Geral da União. Então, a partir de 2015, começou a rarear o recurso. E a gente começou a perceber que nós iríamos atrasar nossas obras. E o contrato previa uma forma de reequilíbrio que não ia para a tarifa. Ao invés de reequilibrar o preço, a gente reequilibrava a equação de investimentos. Ou seja, o CAPEX. Então, naquele caso, a gente teve que fazer uma repactuação, tirar os investimentos que iam ser públicos e passar eles para o setor privado. Então, assim, por isso que teve. Mas a nossa PPP aqui já investiu mais de R$1 bilhão. A PPP em Pernambuco é a maior do Brasil na área de saneamento, mas ela é muito pouco conhecida, porque a maioria das PPPs que existem são menores e as pessoas terminam não olhando direito como é que é esse arranjo. E, por fim, a pergunta de Sérgio Buarque, que fala o seguinte, olha, o veto expõe as empresas públicas ao mercado. Mais ou menos. Se for derrubado, o privado não vai desistir. Ou seja, não é bom que haja uma concorrência. Esse é outro argumento que tem uma sutileza enorme que é colocado. Se você perguntar a qualquer pessoa se é melhor um mercado que é monopólio ou é melhor um mercado concorrencial, qualquer pessoa vai entender, vai responder que é melhor que seja um mercado concorrencial. Agora, eu pergunto o seguinte. Se eu assumir a franquia da McDonald's no Brasil, eu vou ser obrigado a colocar McDonald's em Moreilândia, em Iati, mesmo que o estudo de viabilidade econômico-financeira diga que não se paga. Então, veja, essa é a diferença. O setor privado ele vai escolher qual é a licitação que ele vai participar. O setor privado vai escolher qual é o município que ele vai entrar. E o setor público não.
O setor público tem que ficar com tantas concessões quantas os municípios lhe entreguem. E como é que faz essa transição? Porque se pudesse hoje a estatal devolver, eu digo a você, eu sei dos números. Em Pernambuco, das 172 concessões, no estudo que foi feito pelo BNDES, 18 ficariam de pé com o setor privado. E o restante? Quem é que vai cuidar do restante? Então, ou seja, se o cara me diz que eu tenho que concorrer, mas eu vou disputar a licitação de Salvador, de Recife ou de São Paulo, aí ok, eu acho que eu devo concorrer. Agora, se o cara diz que eu tenho que concorrer, mas eu tenho que carregar todas as outras cidades que derrubam o valor do meu negócio, que eu sou obrigado a continuar com elas, aí sim, aí não dá para eu concorrer. Então, isso não é igual, isso é desigual. Então, eu defendo, e aí para justificar que se for derrubado o veto, continuará tendo negócios com o privado, por dois motivos. Primeiro, porque os contratos de programa não ficarão como são hoje. Ou seja, que o Estado que a concessionária pode sentar em cima e não fazer nada. Eles serão modificados para contrato de concessão. Ao ser modificado para contrato de concessão, ele passa a ter metas claras e, pelas datas que foram colocadas, são metas que vão exigir muito investimento. Então, aí sim, a estatal, para concluir, a estatal terá que chamar o setor privado, como aconteceu aqui em Pernambuco com a PPP. Agora, eu vou dar exemplo de 2 lugares que não tem estatal e não foi resolvido. Depois vocês olhem os indicadores. Manaus é privado desde 2001. Tem menos de 20% de cobertura de esgoto. E ainda tem falta d'água dentro de Manaus, que fica em cima do rio. Água não falta. Mato Grosso não tem empresa estadual. E os índices não são bons. Então, veja, não é porque é público ou privado, não. É o arranjo institucional que tem que ser bem feito para ter segurança jurídica. E com segurança jurídica, eu estou dizendo que estou no mercado e estou vendo isso há muitos anos. O mercado bota dinheiro. Tem dinheiro do mercado e tem dinheiro também do poder público, mas precisa de segurança jurídica. E pela ordem, agora nós temos Simone e depois Tarcísio. Mais alguém quer se inscrever para fazer pergunta? Temos mais uma vaga na segunda rodada. Aécio. Aécio, ok. Então, pela ordem, Simone, Tarcísio e Aécio. Simone. Boa noite a todos. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, meu querido amigo Roberto. É um prazer revê-lo depois de tanto tempo, né? Eu queria, primeiro, saber se você, Roberto, sabe como foi que ficaram esses setores dentro do estado de Pernambuco, esse que foi discutido na Alep recentemente, que teve grande discussão do próprio prefeito de Petrolina. Aí eu queria primeiro saber se foi realmente decidido e se você tem ideia de como foi esse arranjo baseado em que a Compesa separou nesses 11 setores. A outra coisa é a seguinte, considerando o que Zé Carlos disse, que a lei é enorme com as letras pequenininhas, eu não sei como foi que ficou em relação às estações de tratamento de esgoto isoladas, que eu não sei se você se recorda, a gente discutiu isso bastante, na questão ambiental, porque se uma indústria tinha uma estação de tratamento já pronta e ela poderia continuar a operar se tivesse a licença de operação do órgão ambiental, eu queria saber se teve alteração em relação a isso. E, finalmente, dizer que, segundo um dos argumentos, né, de ter aprovado o marco regulatório, foi por causa da pandemia, então se discutiu muito isso, né? E o outro foi o que o nosso ministro do Meio Ambiente disse hoje, que a culpa de tais incêndios lá na Amazônia do Pantanal é porque estava se resolvendo o marco regulatório, né? Então, é um negócio que eu fiquei horrorizada quando eu escutei o depoimento dele. Mas aí, né, deixando isso à parte, senão vai ser outro debate, né? Eu queria saber desses 2 pontos, porque a minha questão também é a questão ambiente, saneamento. Obrigada, hein? Tarcísio. Estão me ouvindo aí? Sim. Veja, eu vou tentar ser rápido aqui. Veja, primeiro eu concordo inteiramente com o Roberto com respeito a você fazer uma oposição público-privada.
Embora no Brasil, o Brasil é um laboratório riquíssimo de como desperdiçar na área pública, né? Mas também não é um bom exemplo no privado, se você olhar para o conluio que se estabeleceu já público-privado ao longo dos últimos 40 a 50 anos, né? Então, mas eu concordo inteiramente, não é uma questão de fazer oposição, é uma questão de arranjo institucional. Mas, nesse caso, não é só arranjo institucional, nós vamos precisar de uma revolução institucional. Porque, pela descrição que foi feita aqui de Zé Carlos e completando com a de Roberto, a situação parece que, no geral, é um inferno. E nesse inferno você tem o purgatório. O purgatório são favelas e todas as áreas pobres, precárias, onde estão as milícias. A minha pergunta, então, vai se resolver isso só com esse arranjo, sem um reordenamento urbano que resolva essa questão lá? Você tem, como foi dito, TV, água, eletricidade, tudo pirateado lá. Você tem uma conurbação terrível lá, no sentido de uma mistura, tá certo? Como é que você vai resolver esse problema e outros sem mudar essa chaga urbana? Então, teria que avançar mais nisso. E a terceira coisa é uma curiosidade. Eu já andei procurando aqui informação sobre a ARP, porque você falou-se na questão estadual, nas instâncias estaduais de regulação. Qual é o papel da ARP em Pernambuco? Eu já procurei informações sobre a ARP. A ARP é uma ilustre desaparecida. Eu não sei qual é. A ARP pode ser acionada, ela pode ter algum papel importante nessa questão? Pronto. São as minhas perguntas. Obrigado, Tarcísio. Aécio? Nós estamos lhe ouvindo. Está mudo o seu microfone, Aécio. Embaixo, Aécio, embaixo. Ok. Agora. Okay. Bom, eu queria... Tarcísio, de uma certa forma, já tocou no assunto que eu ia me referir, mas eu estava pensando um pouco no artigo de Jatobá, do Jornal do Comércio de hoje, e na referência entre Estado e mercado. E eu não tenho dúvidas, esse marco regulatório e outros poderão dar conta da cidade tradicional, do que Zé Carlos chamou do modelo europeu de saneamento. Agora, a minha dúvida é, de fato, o que é que o mercado possivelmente não teria interesse nas questões das favelas, nas questões dos bairros mais pobres, e o Estado, de uma certa forma, também tem tido dificuldade em fazer isso, não só por problemas de investimento, mas, sobretudo, por problemas operacionais. O próprio Zé Carlos sabe que o esgoto condominial deu mais certo fora do Brasil do que dentro do Brasil, por conta, fundamentalmente, da capacidade de organização das comunidades. E agora, como o Tarcísio levantou aí, a questão são as milícias. Quer dizer, você hoje, as favelas não são mais unidades comunitárias. As favelas são comandadas por milícias que têm poder, entende? Inclusive de negociação com o Estado em certas situações, ou de cobrar por serviços prestados aqui ou onde estejam. Recife já tem bastante milícia, mas cidades como Rio de Janeiro, que tem mais de 1.000, vamos dizer assim, 1 milhão de pessoas vivendo sobre bairros comandados por milícia, como é que a questão do saneamento vai ser resolvida nesses bairros? Como é que a questão de mercado ou a questão de Estado vai enfrentar esse problema nesse bairro? Essa é uma dúvida sobre o futuro desse projeto atual. Vamos começar agora a resposta por Roberto, em seguida Zé Carlos. Roberto. Ok. Querida Simone, fez aí 2 perguntas. Simone, a gente foi parceiro aí quando ela estava na CPRH, inovando. E como é que ficaram os setores em Pernambuco? Veja, eu não participei dessa discussão, até porque é aquela história, quando você sai, você tem que sair mesmo, né? Não pode ficar mais ou menos, não.
Então, mas eu dei uma olhadinha ontem, né, por conta do nosso debate aqui, mais ou menos pelo que eu entendi, foi arranjado pelos sistemas de água, ou seja, pelo sistema adutor do Agreste, e aí eu concordo, não dá para separar isso, sistema adutor do Agreste, sistema adutor do Oeste, você tem que compartilhar essa decisão com todos aqueles municípios que utilizam, né, que são atendidos por aquela adutora ou, no caso do tratamento sanitário, por bacias. Então, assim, de uma olhada que eu vi, por exemplo, Petrolina integrado com Afrânio, Dormentes, com Lagoa Grande. Então, o arranjo que eu vi, eu gostei. Achei que está em linha com o que está se fazendo no restante do Brasil. Você pergunta também a questão das ETs isoladas e tal. A legislação ambiental. Veja, nós ainda construímos, esse era um ponto de consenso, né, que a lei deveria trazer um conforto para o que já existe. Né? E Pernambuco avançou muito, tanto com você como o Eduardo Elvino. Né? Nessa discussão, vocês sempre tiveram essa sensibilidade de dar uma alternativa, porque senão a gente pega uma estação de tratamento que foi construída há 30 anos atrás, ela precisa de um retrofit, ela precisa de muito investimento, mas enquanto isso não é feito, a gente tem que continuar operando do jeito que ela existe. Né? Então, assim, eu acho que isso foi contemplado, obviamente jogando para a regulação, dizendo que o órgão ambiental ele pode definir regras escalonadas, né, e fazer aquelas pactuações e aquilo ali vai estar resguardando. Ou seja, isso é mais um argumento, né, que aqui em Pernambuco a gente sempre teve isso, sensibilidade para isso, é mais um argumento que dá segurança jurídica. E com relação à questão de Tarcísio, né, revolução institucional, concordo. Ou seja, querer resolver problema complexo com uma regrinha só, com um comando só, não dá. Então, eu já junto a questão de Tarcísio e de Aécio, né, que fala da questão das favelas, né, da reordenação geral. Veja, sempre é cobrado como a água está lá perto, não é nem o esgoto, como a água está lá, e o cara vai puxar um cano, uma torceira um monte de cano que parece uma torceira de bambu para dentro da favela, a água geralmente chega lá para tentar regularizar isso. E se conversa com o chefe da milícia, com o chefe do tráfico, e termina se chegando no entendimento porque traz benefício para a população. Mas não dá para resolver só uma parte da infraestrutura. Né? Tem que se resolver tudo. Eu sempre dizia nas minhas brigas com o Ministério Público, né, principalmente fora do Estado, eu dizia, vocês estão querendo penalizar a companhia de saneamento, né, porque ela é a única que está tentando tomar uma atitude. Precisa, na verdade, resolver a moradia. Enquanto não resolve, nós precisamos de segurança jurídica para fazer o arranjo que for possível, nem que seja um chafariz. Mas é melhor levar água potável, nem que eles peguem num chafariz, água limpa, do que deixar as crianças, né, defecando e se lavando no próprio córrego. Então, ou seja, nós temos que deixar de hipocrisia, nós como sociedade, não é a gente que está debatendo. Nós todos como sociedade, nós temos que sair dessa hipocrisia e enfrentar a realidade como ela é. Né? E, por fim, o papel da ARP. A ARP é quem faz a regulação da água, do saneamento em Pernambuco, tanto água como esgoto. Então, ou seja, pela nova lei, a ANA ela não vai fazer a regulação direta, ela vai definir as normas gerais e vai criar um arcabouço que terá que ser seguido por todas as agências reguladoras se aqueles estados ou municípios quiserem acessar recurso público. Eu não sei se vai ter recurso público, mas ela vai definir normas gerais. E a ARP vai ter que se preparar, a ARP tem muita gente qualificada, vai ter que se preparar para participar dessas discussões com a ANA e seguir essas normas que serão estabelecidas. Zé Carlos. Pai, eu queria que todos entendessem que esse tal marco regulatório, ele não deixa de ser uma coisa que é um esforço tremendo de ser completo, de ser detalhado, de ser quase que perfeito, mas ele não encontra na realidade institucional do Brasil quem vá geri-lo. Não tem. Isso é um negócio para nível de presidência da República, de um ministério, exige força, decisão política, coisa muito forte. O que vai acontecer na prática é que a desregulamentação é fato, então ele vai funcionar aqui, ali, acolá, sobretudo
ao sabor da iniciativa privada. Eu queria colocar aqui uma informação interessantíssima para isso. Há cerca de 15, 20 anos, o Banco Mundial teve uma crise de verdadeira obsessão por privatizar na América do Sul, privatizar sistema de saneamento. E nisso eu recordo de Buenos Aires e de La Paz. E ambos foram a derrocada absoluta. Por quê? Porque são cidades grandes, que viáveis pelo tamanho, mas que têm também dentro do seu organismo uma multidão de favelas. E exatamente as favelas inviabilizaram essas privatizações. Em Buenos Aires foi desfeito mais ou menos na paz, e em La Paz não teve nada de paz. Foi no cacete. Quebraram a sede da empresa lá em El Alto, que é uma cidade junto de La Paz. Então, mais uma vez, aparece o pobre urbano, aparece a favela como inviabilizadora do sistema Europa, do sistema Estados Unidos. E aparece com absoluta clareza a lacuna no Brasil de não se ter uma ideia do que seja a favela, não se ter um projeto favela, não se ter um futuro para a favela, tá certo? E aí começa isso, quer dizer, como não há uma participação objetiva do Estado na favela, ela é entregue, ou tudo aquilo que lhe interessa, é entregue ao narcotráfico, entregue à milícia ou entregue ao mais forte. Quer dizer, essa é a vida da favela. Há 30 anos passados, no tempo do tal Escadinha, por exemplo, essa relação narcotráfico com o favelado ainda era uma coisa de bondade. Era o narcotráfico protegendo o favelado e, em troca, o favelado escondendo o narcotráfico. Isso, aos poucos, degenerou e hoje é uma relação de dominação absoluta, sobretudo por parte da milícia, que explora rigorosamente o favelado. Então, esse marco regulatório ele vai virar, como tantas outras leis brasileiras, uma ficção e vai ser usada aqui e ali para casos particulares. Respondendo a você, Zé Lino, uma coisa que eu omiti no início, é que há uma lei de saneamento no Brasil que até prioriza o investimento com o sistema condominial. Então, isso não é problema. Bem, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Zé Cláudio. Ativou. Está ouvindo agora? Sim. Na verdade, eu gostaria de dar um depoimento, né, nesse grupo, porque a nossa empresa, a Procenge, há 40 anos que trabalha junto à empresa de saneamento do Brasil, procurando levar ferramentas de gestão, ferramentas de tecnologia de gestão, e a gente acompanhou muito de perto a luta, inclusive, de muitos caras que consideram heróis, né, na condução dessas empresas no Brasil. Isso que o Roberto falou sobre o público e o privado, eu acho que a gente sabe perfeitamente isso. Não é pelo fato de ser público ou ser privado que a gestão não pode ser boa. Né? Nós assistimos, Roberto, nós acompanhamos de perto o que foi a coisa horrível que foi Manaus Ambiental. Terminou sendo vendida porque os caras não havia modelo de gestão, era coisa muito ruim aquilo ali. Né? Então, a gente acompanhou a gestão da Compesa, no qual a gente teve a oportunidade de participar também, mas tem sido uma coisa... O que eu coloco, que me preocupa muitas vezes na empresa pública, é um fato de que de 4 em 4 anos a gente assistia, muitas vezes, a descontinuidade de uma administração que estava bem, uma administração que estava conduzindo por caminhos claros, então, de elevar a empresa e tal, isso ser mudado por um jogo de cadeiras que tinha fundo meramente político. Né? Isso é uma das coisas que me preocupa do lado da gestão pública. Né? Acredito que, se houver um compromisso com as metas, né? Ainda mais porque as empresas públicas ainda são
um último repositório de competência no setor. É claro que essa competência pode ser distribuída junto para o nosso amigo Roberto, que está em iniciativa privada e tal, mas ainda era um repositório. Eu conversei muito sobre certa vez com o Antônio Carlos Magalhães, que Antônio Carlos, não sou presidente da Compesa, Antônio Carlos Maranhão, né? E sobre isso, uma das coisas que me preocupava quando ele foi secretário de desenvolvimento de capacitação e tal. A gente precisa ter gente que pense em engenharia sanitária, engenharia ambiental. Isso deixou de ser interesse há muito tempo, até porque as empresas públicas de saneamento passaram a ser mero degrau de concursistas, né, que faziam um concurso e tal, e passavam a estudar para outro concurso para sair, porque a remuneração não era tão atrativa. Então, só um depoimento que eu dou da minha satisfação até de ver o assunto. Esse assunto do saneamento, para mim, é uma coisa que me revolta como cidadão. Eu tenho ao que eu vejo, o que a gente vê aí esse tempo todinho, esse povo brasileiro ser submetido a isso que a gente está vendo aí, e que a pandemia escancarou, né? Então é uma coisa que é revoltante. E pelo menos o Marco está trazendo isso para aqui. Esse debate, só esse debate hoje, já é uma demonstração disso. Eu já vi também se discutir isso em outros círculos. E dizer da minha satisfação disso e de dizer que eu espero que essa coisa realmente possa ter esse desacaldo, seja lá de que jeito for, que isso empurre a questão para frente, traga ela claro, traga ela para a população, para a gente ter uma coisa como andar. Roberto, você está aí, essa tela que está aí atrás de você é FIC, onde você está agora, né? Exato, FIC é a empresa que a gente montou. Eu vou procurar conhecer melhor. Vamos conversar. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu queria só um comentário final, só a questão do público e do privado para Roberto. Ô, Roberto, o Brasil tem o pior dos mundos. Essa coisa vai muito além de ser só público ou privado. Nós temos uma coisa chamada Estado patrimonialista. Eu acho que a nossa síntese está no Estado patrimonialista, que junta o pior de gestão pública e a privatização do público, que é isso que a gente tem visto no Brasil nesses 40, 50 anos, de forma muito clara. Então, nós estamos, nesse sentido, no pior dos mundos. Alguém mais quer falar? Algum comentário? Posso comentar? Pode sim, Roberto, por favor. Não, só comentar aí. Acho que essas últimas colocações aí, tanto de Zé Cláudio como de Tarcísio, né, são importantes até para esse fechamento. Acho que é legal. Que é o seguinte: primeiro, eu compreendo. Zé Cláudio tem um produto que é extremamente útil, focado para a gestão das empresas de saneamento. E aí o cara está desenvolvendo um negócio, está avançando, e aí tem uma dança de cadeira a cada 4 anos e muda tudo. Veja, o que a gente precisa, e aí quando eu falo daquela história do arranjo institucional, é que se nós tivermos metas claras, se nós tivermos que cumprir, os governantes vão acordar, né, que precisam botar gente competente que possa mudar a cadeira, mas ele vai ter que continuar aquele planejamento, né, porque senão ele vai perder as concessões. Então, assim, quando eu entrei na Compesa, que foi em janeiro de 2007, não existia a Lei 13.303, tá? Que é a lei das estatais. Essa lei só veio surgir no ano de 2016. Mas veja, tem governantes que já pensavam diferente. Naquele momento, o Eduardo Campos chegou e disse: aqui a decisão é técnica, e montou um time, né, de gente que não era da política. Agora, eu tinha colegas no ambiente da ESB que era ex-deputado sem nenhum demérito a quem passou pela política. Mas, ou seja, provavelmente ele não estava na companhia de saneamento por competência. Ele estava porque não conseguiu se reeleger. Então, veio uma lei em 2016, ou seja, a pressão da sociedade fez com que a lei das estatais dissesse: olha, agora não pode ser nem político, nem ex-vereador, nem integrante de comissão partidária, nem parente até 3º grau de político, nem na gestão, nem no conselho. Então, ou seja, essas blindagens é que nós, como sociedade, como movimento Ética e Democracia, nós precisamos... Então, para encerrar, eu queria, então, dar a cada um de vocês, apresentadores, aí, 2 minutos para comentários finais, e se alguém quiser também dizer alguma coisa, também se manifeste agora, antes dos 2 apresentadores fazerem seus comentários derradeiros, né?
Zé Carlos. Olha, de minha parte, eu sou uma pessoa indignada com o quadro de saneamento que eu acabei de colocar aqui no início e que é o que eu vivi a minha vida toda. Eu sou indignado. E acho que no dia que você tiver 500 pessoas no Brasil indignadas com isso, engenheiros e técnicos e gente responsável pela coisa, pode começar a melhorar. Agora, hoje em dia, depois de 50 anos, eu sou muito descrente de que alguma coisa possa ser feita. Porque já se disse aqui que o saneamento não consegue despertar no governante uma... Também o governante não manda não botar água para o pobre, ele não faz isso, tá certo? Então, eu acho que é um sistema que não é gerido, ele é levado pela onda, tá certo? Quer dizer, os registros da água se abrem e se fecham conforme as pressões sociais, entende? Então, enquanto não houver um direcionamento, uma responsabilidade, de que adianta um marco regulatório sem dono? Não tem dono. Ana é uma entidade que é como a agência daqui de Pernambuco. Ninguém sabe dela, ninguém sabe o que é que ela faz, o que é que ela não faz. As coisas estão sendo tratadas num plano muito elevado, quando a realidade é outra, totalmente diferente. E o Brasil está ficando cada vez mais assim. A instituição está ficando cada vez mais paralela e a maior distância da realidade. Quando você vê o discurso de hoje na ONU, você sente isso. Então, ali o que foi dito não tem nada a ver com o que se passou aqui, com a pandemia, com o que é o Brasil, etc. E assim é tudo mais. Tudo mais. Então, fica difícil a gente... Talvez um grupo como o de vocês pudesse ter temas menores e que pudessem virar uma proposta dessa mais irrecusável, propostas que fossem mais fortes do ponto de vista político. Talvez. Muito obrigado, gostei muito. E fiquei com essa sensação de que faltou. Mas chegaremos. Tentaremos chegar. As oportunidades, é claro. A luta continua. Zé Carlos. Roberto. Não, eu vejo, nesse final, Zé, eu vejo um pouquinho diferente. Eu sou otimista, eu entendo que precisa de ter arranjo para as coisas, ou seja, se você tem regras, se você explica para o seu filho como é a regra, né, ele sabe, ele tem que decidir se segue ou não. Acho que na economia nós temos que buscar os instrumentos que estimulem a que as pessoas façam, seja pela punição, seja pelo incentivo. E aí nós temos agora alguns coordenadores desse novo marco. Um é o governo federal, que tem a obrigação de fazer as normas gerais. Nós temos os estados como donos das suas estatais, eles têm que decidir se vão querer continuar sendo donos só para ter o patrimônio ou se vão querer fazer gestão. E os municípios precisam ter uma atuação mais efetiva, precisam, de fato, cobrar, que aquelas metas sejam cumpridas. Aí, no entorno disso, tem todo um arranjo. Tem todo mundo que trabalha na área ambiental, tem toda a cadeia de suprimento, desde a tecnologia que precisa ser incrementada no setor de saneamento, passando pelos métodos construtivos, pelas empreiteiras, pela fiscalização, porque geralmente tem muito recurso público. Então, ou seja, é um arranjo. Aí, por exemplo, para você sair com uma visão, tem que ter um enfrentamento a essa questão das favelas. Mas aí a única ressalva que eu faço não pode ser um enfrentamento só da concessionária. Tem que ser de todos os atores que estão envolvidos com essa nefasta realidade urbana brasileira. Então, no mais, eu acho que a gente vai ter ainda alguns anos de instabilidade no setor de saneamento. Precisamos, para que haja investimento, precisamos urgentemente que haja, no mínimo, uma paz jurídica, alguma segurança. Mas, assim, estou animado, tanto estou animado que vim para cá, ou seja, estou fazendo uma aposta profissional
né? E vou lutar para que esse negócio dê certo. Ou seja, um lado é negócio, mas um outro lado é cidadão, né? E cidadão que atuou, que militou muito nesse campo, né? Vou continuar tentando dar minha parcela de contribuição, como você continua a dar, como vários de nós aqui que estamos aqui nesse debate, né? De uma certa forma já nos envolvemos com isso. Então, no mais, agradecer a Jatobá, a João aí pelo convite e dizer que a gente está sempre à disposição. Para você, Roberto. Obrigado, Roberto. Veja, são quase 9 horas da noite e nós fizemos um debate de muito boa qualidade. Gente como vocês dois aí que entendem do assunto, dedicaram parte de suas vidas à gestão e à tecnologia do saneamento, né? Conhece bem as dificuldades legais, institucionais, econômicas e políticas que circulam o problema. O debate não se exaure aqui. O Movimento de Democracia tem promovido debates sobre outros temas. A gente entende aí o desabafo de Zé Carlos, inclusive o desafio que ele colocou sobre nós. Eu queria agradecer a presença de todos, particularmente a presença dos apresentadores que se puseram a esta noite dedicar parte do seu tempo para nos iluminar sobre esse tema, que é um tema complexo, não é fácil de ser assimilado mesmo para pessoas que vivem na área técnica, não necessariamente especializada em saneamento, mas que conseguem acompanhar, pelo menos na mídia, como o tema está sendo levado adiante e debatido pelos principais atores políticos e econômicos. Então, fica um agradecimento para todos. Eu creio que o nosso debate foi gravado. Acho que o João vai fazer uma edição, provavelmente, aí, de jogar no YouTube. E se quem quiser ver o debate depois, vocês podem, obviamente, difundir. A gente vai colocar no nosso canal e eu comunico a vocês. Então, eu queria agradecer também, particularmente a João, que comandou esse processo. Esse circuito aí final interrompido foi uma causa externa não identificável. Nós vamos investigar. Algum invasor no nosso debate. Algum hacker quis interromper nosso debate, mas a presença de todos foi muito bem-vinda. Muito obrigado. Boa noite e até o próximo debate. Tchau, Roberto. Tchau, Simone. Valeu. Queria agradecer em particular. Eu tive a oportunidade também de, nesse debate aqui, rever amigos e amigas. Então, a todos eles, meu boa noite, em particular. Obrigado. Tchau. Tchau.